suspensão e prorrogação de empréstimos consignados para todos, aposentados, pensionistas, militares, seus pensionistas, trabalhadores ativos, trabalhadores inativos, trabalhadores públicos e servidores públicos. Seria tudo isso possível em um mesmo projeto de lei? É isso que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Pode chamar a vinheta, por favor? Bem-vindos de volta, senhores! Antes de mais nada, inscreva-se no canal, já se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa página no Facebook e nós temos também o meu Instagram, @Augusto Leitão. O meu Instagram, nós temos trazido agora conteúdo exclusivo, temos trazido lá lives, stories e trailers de vídeo compatíveis com aquela plataforma. Conheça nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e não esqueça de fazer tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando eles sempre para você e para mais e mais pessoas. E não esqueçam, senhores, hoje à noite, às 21 horas, aqui no canal, aqui no YouTube, a nossa live da semana. Nós vamos falar de auxílio moradia, nós vamos falar de outros assuntos dos militares e vamos falar também de empréstimos, vamos falar de suspensão, prorrogação, margem e muito mais. Suspensão de empréstimos consignados. Em paralelo com o aumento da margem consignável, nós temos essa pauta muito interessante e que tem muitas pessoas querendo saber do que é que se trata, para quem é e o que é que está valendo sobre suspensão de empréstimos consignados. Nós vimos acompanhando 4 projetos de lei. Um deles era o 1519 de 2020 do Senado Federal, o outro, o 1452, também do Senado Federal, que está em tramitação. Na Câmara, nós vimos acompanhando o projeto de lei 1154, que agregou outros vários projetos de lei para serem julgados em conjunto, exatamente por haver similaridade no texto desses projetos. E esses tratavam dos não militares, ou seja, dos civis, servidores, aposentados, trabalhadores. E nós tínhamos o 1918, que tratava exclusivamente de militares e seus pensionistas, tanto militares das Forças Armadas e pensionistas, como os militares estaduais, policiais e bombeiros. Além desses 4 projetos de lei que eu falei, nós temos a Lei 8842, que trata de suspensão no âmbito estadual para o estado do Rio de Janeiro, assim como há um projeto em tramitação para o estado de São Paulo também. Mas hoje eu queria trazer para vocês aqui um projeto de lei que é mais abrangente, que se propõe a atingir o maior número de categorias. Estou falando de militares, pensionistas, aposentados do INSS e seus pensionistas, trabalhadores seletistas, trabalhadores públicos e servidores públicos. Será que todos eles estão contemplados no projeto de lei? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Este aqui é o projeto de lei 1479 do deputado Pompeu de Matos. Ele é ex-bancário, na verdade ele já foi funcionário do Banco do Brasil, ele está no seu 5º mandato, já tem 20 anos de Câmara dos Deputados. E por ele ter sido bancário, ele conhece a realidade dos bancos no nosso país. Vamos colocar na tela aqui as redes sociais desse deputado, para que você possa levar a ele os seus anseios, as suas dúvidas, eventuais dúvidas sobre o texto, e para que vocês possam mostrar a ele exatamente as suas necessidades. Lembrando, senhores, que estar ativo nas redes sociais, levar os seus anseios aos deputados, faz parte do exercício da sua cidadania. Como vocês estão vendo ali, o Instagram, @PompeudematosPDT com 2 T's no Matos, e o mesmo usuário para Facebook. Confesso aos senhores que ao ler o artigo 1º, eu tive uma certa dúvida para ver se realmente estavam todas essas categorias abrangidas pelo projeto de lei 1479 de 2020. E exatamente porque o artigo 1º ele é bem abrangente, ele se propõe a isso, a atingir todas as categorias. A minha dúvida era só sobre o texto. Exatamente porque o texto do artigo 1º se dirige às empresas privadas, entes públicos e ao INSS. A minha dúvida é se, quando ele fala de entes públicos, os militares, por exemplo, estariam incluídos. Exatamente por ele mencionar no texto vencimentos, salários e benefícios e não mencionar proventos, por exemplo.
Da mesma forma que para ficarem assegurados os trabalhadores públicos, seria interessante que constasse entidades e entes públicos ou entidades e entes da administração pública. Mas como se trata de um texto que se propõe a atingir todas essas categorias, fui pesquisar e encontrei uma entrevista desse deputado em outro canal. É o canal também de um advogado, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, e nessa entrevista o deputado foi muito enfático em dizer que os militares também estariam contemplados por esse projeto de lei. Eu vou deixar aqui na descrição a parte onde ele falou isso, assim como vou deixar também aqui na descrição o link da entrevista, ok? O que eu gostei aqui no texto desse projeto de lei é que, diferentemente daquele projeto de lei que eu trouxe na semana passada, o 1918, que trata exclusivamente de militares pensionistas, e de outros tantos projetos de lei que tratam de aposentados, pensionistas, trabalhadores públicos e servidores públicos, esse projeto de lei já traz aqui no corpo dele as regras do jogo, ou seja, ele já diz que o período é de 120 dias de suspensão e que esses 120 dias serão acrescidos ao final do contrato. Ou seja, no final do contrato teremos 120 dias de prorrogação. O mesmo prazo de suspensão será de prorrogação. E ele não é um prazo tão curto quanto 90 dias, e sim de 120. Colocando dessa forma no texto, evita a necessidade de 1 ano de carência, 2 anos de carência, 3 anos de carência, para diluir essas parcelas ao longo do contrato. E imagino que vocês devem estar curiosos para vermos o texto. Vamos colocar na tela aí? Artigo 1º. Ficam as empresas privadas, os entes públicos e o INSS, de forma excepcional, proibidos pelo prazo de 120 dias de descontar os salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados, os valores referentes a empréstimos consignados. Vocês estão vendo aqui que para que os militares estejam contemplados, eu entendo que eles devem constar aqui do artigo 1º. O parágrafo único nos diz que não haverá nem juros e nem correção. Poderia ter contemplado aqui também encargos, como poderia também ter mencionado a vedação da inclusão em cadastros restritivos de créditos, como SPC e Serasa. Mas o que eu gostei aqui, senhores, é o seguinte, é um bom texto, ele já traz no seu corpo as regras do jogo. Ali no próprio parágrafo único, ele nos diz que serão 120 dias de suspensão e depois, ao final do contrato, teremos mais 120 dias de prorrogação, ou seja, já nos diz qual é o prazo de suspensão, o prazo de prorrogação, não entrega isso para regulamento, não entrega isso para os próprios bancos, não são 90 dias, são 120. O fato dele já dizer 120 de suspensão e 120 de prorrogação ao final evita a necessidade da implementação de 1 ano de carência, 2 anos de carência, 3 anos de carência para diluir isso no restante do contrato. Eu entendo realmente que se trata de um bom texto, que pode precisar de adequações, de alguma emenda, claro que sim, mas acredito que ele ganhará nos próximos dias notoriedade exatamente por ele se propor a atingir o maior número de categorias possível para a suspensão e a prorrogação de empréstimos consignados, que é de tanto interesse desse segmento da população. Eu fiz hoje uma enquete com 5 assuntos sobre empréstimos consignados e a suspensão e prorrogação liderou a enquete pela maior parte do tempo, fechando com 81%. Isso só mostra o interesse de grande parte da população numa medida como essa. Eu já mostrei aqui no início as redes sociais do deputado, entendo que você deva levar a ele os seus anseios, o quanto isso é caro para você, o quanto isso é importante para você, da mesma forma que existe uma ferramenta de votação sua, é uma forma de você participar diretamente do processo legislativo, ou seja, você pode entrar no site da Câmara e votar, dizer se você está de acordo, totalmente de acordo, parcialmente de acordo com o texto desse projeto. Eu vou deixar aqui também o link na descrição. Vamos só colocar na tela. Vocês estão vendo ali, ó, Projeto de Lei 1479 de 2020. Concordo totalmente, concordo na maior parte, estou indeciso, discordo na maior parte, discordo totalmente. Não é uma ferramenta apenas de sim, não, concordo, não concordo. Entendido? Acredito então que esse projeto deva ganhar notoriedade nos próximos dias exatamente pela intenção de atingir o maior número de pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam, hoje à noite teremos a nossa live. Nós vamos falar de auxílio moradia, de outros assuntos para os militares, vamos falar de Lei 13.954 e também vamos falar de empréstimos, prorrogação, suspensão
e margem. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa página no Facebook e nós temos também o meu Instagram, @Augusto Leitão. O meu Instagram, nós temos trazido agora conteúdo exclusivo, temos trazido lá lives, stories e trailers de vídeo compatíveis com aquela plataforma. Conheça nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e não esqueça de fazer tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nosso conteúdo, como relevantes nossos vídeos e continue entregando eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, todos que puderem, que fiquem em casa, fiquem com Deus. Até.